Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria. Vamos dar continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição hoje, lição de número 9, o tema Promessas para Pais e Filhos. Nosso texto áureo, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A nossa verdade prática: entre desafios e responsabilidade, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. O estudo dos tópicos será de acordo com o Salmo 127, verso 3 ao 5, e Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Estudaremos, veja, o relacionamento bíblico entre pais e filhos, o cuidado dos pais com os filhos, bênçãos, pais e filhos, ok? Vamos dar sequência ao estudo de hoje. Queridos irmãos, o primeiro tópico, ele menciona que os filhos são heranças do Senhor. Jesus havia dito que deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se houvesse somente crianças depois de Adão e Eva ter pecado, não existiria inferno, porque as crianças, Jesus disse, delas são o reino dos céus. Mas o homem, ele cresce, ele tem fases, veja, desde o embrião, feto, a gestação de 9 meses, depois nasce 1 mês, 9 meses, 1 ano, 2 anos, e vai crescendo até chegar na fase da consciência. E depois, fase adolescente, de adulto. Com isso, a gente observa que tem as fases que o filho ele vai passando a ter. Com isso, os filhos passam a ser pais e os pais passam a ser pais de pais. E isso há os patriarcas, que Deus começa falando logo no início da história, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais. Então Deus está mostrando que Ele é o doador da vida dos pais e dos filhos. Quando Deus diz que Deus antigamente se revelou aos pais, ele se refere a Adão e Eva. Veja, Adão e Eva foram os primeiros pais da raça humana. Tiveram vários filhos e várias filhas. Isto está registrado mais na frente no livro de Gênesis. Adão teve filhos e filhas. Agora, Eva, quando teve os primeiros filhos do sexo masculino, ela diz, alcancei do Senhor um varão. Isso com referência, por exemplo, ao primogênito, a Caim. E, com certeza, o culto foi a primeira coisa a ser ensinada, isso dentro da área espiritual, aos seus filhos. Então, Caim e Abel começaram a ter o ensinamento genuíno, através dos seus pais, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Isso nós observamos com prioridade em todo o aspecto do ser humano. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, observando que Adão, ele foi pai de filhos, mas não teve pai biológico humano. Todos os filhos poderão ser pai um dia. Isso através do matrimônio, aonde nós começamos a aula com o nosso comentário dizendo que os filhos nascem legalmente debaixo da bênção de Deus através do matrimônio. Isto mostra que quando Deus fez o homem e a mulher, ele queria que multiplicasse e enchesse a terra. Com isso, observando a forma quando Deus deu o mandamento da multiplicação, isso significa que uma família pode ter 1, 2, 3, 4, 5, multiplicando a raça humana. Veja, homem e mulher, ambos serão uma só carne. Você já parou para pensar como seria o homem e a mulher, os dois uma só carne? Veja a revelação desta primeira parte.
Deus fez o homem e criou também a mulher. Quando Deus fez o homem e a mulher, o Senhor disse: os dois serão uma só carne. Olha aqui, ó. Esse filho aqui é o resultado do gameta masculino com o gameta feminino. Juntou-se, veja, uma só carne. Você entende? Por quê? Porque esse menino, ele tem o DNA do pai e tem o DNA da mãe. Entendeu aí? Por isso que ele tem o pai e tem a mãe. Isso ao mesmo tempo. Isso é a forma biológica que Deus deu à raça humana para que ele se procriasse. Diferente dos anjos que não têm filhos e pais. Não existe isso dentro da área angelical. Quando fez o Senhor os anjos, Deus o dotou de espiritualidade e não dotou de materialidade. Então os anjos são espírito e não tem o lado da parte sexual como tem a natureza humana. Observando que no início de tudo, a família constituída por Deus, a maior e mais antiga instituição desde o princípio, Deus usa a sua revelação passando pela família. Quando ele fala das parábolas, o Senhor Jesus, por exemplo, ele diz um certo pai de família. Então ele menciona um pai de família para iniciar um ensinamento de uma verdade dentro de uma comparação onde estão os pais. Então Deus é a favor da família porque ele é o originador da família. Deus foi quem fez o homem e Deus foi quem fez a mulher. Com isso, os dois sexos opostos podem exatamente ajuntar-se por meio do matrimônio e dar prosseguimento à continuação da perpetuidade enquanto o Senhor quiser aqui nessa terra. Ok? Muitas vezes o Senhor, nosso Deus, ele tem falado, veja, nesses últimos dias, pelo seu próprio Filho. Até o próprio Deus tem filho. Diz a Bíblia que ele é unigênito e é primogênito. João 3,16, o filho unigênito. Lá no nascimento, quando ele nasce de Maria, o filho primogênito. Entende? Primogênito de Maria, porque foi o primeiro filho a nascer. Jesus, como homem, nasceu de Maria. E ele era o unigênito de Deus, porque só Deus pode gerar um filho humano através de uma virgem, pelo seu Santo Espírito. Nesses últimos dias, o Senhor nos falou por meio dos seus filhos. Melhor, do seu filho. Ele é o filho de forma singular, não há outro igual. Nem nos anjos, Deus o chamou como chama o filho. A qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está em Hebreus capítulo 1. Queridos irmãos, Deus havia projetado a revelação por meio da família. Por isso que a igreja começa com a família. Porque é na família que Deus começa a revelar o seu segredo, a sua comunhão, a sua pessoa. O culto é apenas uma extensão da programação que já iniciou em casa. Quando chegamos no tabernáculo de reunião, que é a igreja local, templo, é a parte já, melhor dizendo, é a segunda parte de um culto que já iniciou dentro do lar. Observando esse padrão, Jesus ensina através de parábolas a respeito do reino de Deus e diz: tem um pai de família que eu gostaria que vocês entendessem esta parábola do reino. Então a família, ela nasce com uma ordem. Deus, ele fez o homem e ele fez a mulher. E dentro desse relacionamento do Deus espiritualmente fazendo o ser humano carne e fazendo exatamente a mulher e o homem,
Deus também fez dos dois uma só carne. Então, por isso que nós temos os pais e os filhos. Observa que Deus, antes de fazer os primeiros pais, Deus havia feito um jardim no Éden. Então, Deus sabe que tem preparado de antemão uma casa para um casal. Por isso que os casais procuram primeiro a casa, porque é onde eles vão morar e ser felizes, se não dentro de um lar, aonde precisa ter filhos, obedecendo a ordem de Deus da multiplicação. Porque uma casa sem filhos é monótona, é uma casa sem sucesso. Os filhos são a herança do Senhor, e é nos filhos que Deus cumpre as promessas. Deus chamou Abraão, fez uma promessa que ele lhe daria um filho. Deus chamou o filho de Abraão, Isaque, fez uma promessa que vai continuar com Jacó. Então temos Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Deus dos patriarcas, pais e filhos, pais de pais. Então Deus, ele começou a fazer um lugar chamado Jardim do Éden. O próprio Deus plantou um jardim no Éden, e com isso ele colocou o primeiro casal. Ao colocar o primeiro casal dentro do jardim, o Senhor cercou de uma floresta, de uma selva, onde havia muitos animais selvagens. É selva, é uma floresta. E o Senhor colocou dentro de um jardim cercado com a sua bênção. Quando o homem pecou, Deus o expulsou do jardim e enviou para esta floresta, para esta selva. E Deus disse o seguinte: lembra de Gênesis 3:21, que Deus imolou um animal e cobriu a nudez dos primeiros pais, e disse o seguinte: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Qual é a comida preferida do lobo? Como Deus vai enviar a nós, ovelhas, no meio dos lobos, sendo a ovelha a comida do próprio lobo? Deus, antes de enviar os primeiros pais, ele primeiro faz uma cobertura. O Senhor os cobre, da forma que Jesus fez conosco, quando ele morre na cruz do Calvário e nos cobre com seu sangue, fazendo assim uma proteção chamada de santificação. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o Senhor nos salvou, nos santificou e nos enviou como ovelhas no meio de lobos. O alimento e a provisão de Deus estava dentro do jardim, que é uma referência àquilo que nós chamamos hoje do pão nosso de cada dia, aonde o Senhor havia dito para Adão: do seu suor comerás o teu pão. Então a provisão de Deus era feita assim. Deus tinha dito ao primeiro casal que haveria uma árvore da vida para mantimento, para alimento. E havia muitas outras árvores, por exemplo, a árvore agradável à vista, árvore boa para se comer, árvore da vida. E ainda tinha uma árvore chamada CBM, do conhecimento do bem e do mal. Essa não poderia tocar, porque aqui estaria a morte deles, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, ao fazer toda essa provisão, e fazendo também a beleza da própria casa do primeiro pai e da primeira mãe, e aonde vai vir os filhos, Deus ornamentou essa casa com outras plantas, outras árvores agradáveis à vista. Deus havia dado alimento bom para a comida, e Deus havia dado vida pela árvore da vida. Então havia um lar aconchegante, espiritual, a presença de Deus. Os homens, Adão e Eva e os filhos, deveriam apenas obedecer à voz do seu Criador. Deus havia dito aos primeiros pais, Adão e Eva:
o que Deus ajuntou, não separe o homem. Havia uma ordem inédita de que não poderia separar o que Deus ajuntou. Todo casamento deve ser Deus ajuntando. Mas nem sempre é assim. Às vezes é o homem que ajunta. Entendeu aí? Esse aí qualquer um separa. Mas Deus havia dado uma advertência que o que ele ajunta, nem o diabo pode separar. Imagine um homem. Como eu sei disso? Quando o primeiro casal foi expulso do Éden, por causa da serpente mentirosa que havia os enganado, não separou o primeiro casal, Adão e Eva continuaram juntos e deram filhos como herança ao Senhor. Aleluia. Mesmo expulso por causa do pecado, Adão e Eva não se separaram. A separação dos pais hoje tem sido a causa de muitas doenças emocionais. Pessoas, os filhos, infelizmente, tirando a própria vida pelo suicídio, por causa de uma separação dos próprios pais. Isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece paulatinamente. Então, o pecado não fica chegando de uma forma automática. Não, a pessoa vai vendo, vai pegando, vai... Enfim, é assim. Ok? Meus queridos irmãos, vamos continuar? Sequência. Deus, ele é o Deus provedor, supridor. É o Deus que deixou tudo para a beleza da família, seja espiritual, seja material. Seja na comida física, seja na comida espiritual. Veja que Deus colocou no meio do jardim do Éden uma árvore da vida, representando a própria pessoa de Deus, Jesus, representado na árvore da vida. Este é o modelo da promessa de Deus para pais e filhos. Quem tem um filho tem um pai. Quem tem o pai tem o filho. Há uma unidade entre pai e filho. Glória a Deus. Lembra de João 14, 19 e 20? Vós vereis, eu no meu Pai, o Pai em mim, vós em mim. Então Deus tem os seus filhos na terra, que é a sua igreja. E Ele tem um plano extraordinário de levar todos que creem nele para um lugar eterno, chamado Nova Jerusalém. Veja que começou lá no Gênesis, no meio das plantas, agora o homem no meio de uma grande cidade, onde o rio é de cristal, ruas de ouro. Começou no jardim, aonde havia uma promessa da semente da mulher, que deveria partir pela morte do cordeiro, Gênesis 3 e 21, até os evangelistas anunciar a morte do Filho de Deus como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que expia nossos pecados quando o casal, os filhos, falham. Seja os pais, seja os filhos. Deus, ele tem como expiar os pecados. Os pais não podem ser ausentes na vida dos filhos. Isso pode propiciar a entrada da serpente. E se Deus é o cabeça do marido e o marido o cabeça da mulher, então é de responsabilidade dos pais a casa. Começando pela mulher. Interessante. Sendo o cabeça o marido, Paulo vai dizer lá em Efésios que a mulher sábia, ela se submete ao seu esposo, e Provérbio diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Entende aí? Então Paulo começa dizendo para a mulher, vós mulheres. Isso é
uma matéria para a nossa aula extra, aonde nós vamos ensinar, na aula do Zap, 6 vós. As mulheres devem obedecer os pais, melhor, os seus maridos, os maridos devem amar as suas esposas, os filhos devem obedecer aos seus pais. É o que está na nossa lição de hoje, na leitura bíblica em classe. Mas os pais ausentes, voltando aqui, vai propiciar a entrada da serpente e a saída da presença do nosso Deus. Não pode habitar no mesmo ambiente Deus e Satanás. Entende? Por isso que o Senhor disse, em meu nome expulsarão os demônios. Aonde Jesus está, os demônios têm que se retirar. Esta é que é a realidade. Glória a Deus. Por isso que no seu reino, quando ele plantar sobre a terra, Deus, em Jesus, vai trancar Satanás no abismo por 1000 anos. Agora, por que nós, pais, não podemos ficar ausentes dos filhos? Veja, propicia a entrada da serpente, que é uma pessoa, alguém estranho, que se diz amigo da família, amigo dos filhos, dos pais, a fim de discernir por eles mesmos a vontade dos nossos filhos. Então, esses amigos que entram no nosso lar, dos nossos filhos, eles querem discernir por eles mesmos e não querem que os seus pais, do seu amigo, que é o seu amiguinho, discirna sobre o que deve fazer. Ok? Em outras palavras, os filhos devem discernir os seus amigos de acordo com a vontade dos seus pais. Lembra da tentação no jardim do Éden? A serpente chegou para a mulher, vaso mais frágil. A mulher deveria ir até o homem. Se o homem não tivesse a resposta, ele ia até Deus. Mas o que foi que aconteceu? A mulher discerniu por si mesmo. E assim os filhos hoje fazem os seus discernimentos pelos seus vícios, pelas suas arrogâncias, pelos seus querer. Ok? Então, os filhos devem discernir os seus amigos de acordo com a vontade dos pais. Isto é, com o auxílio dos seus pais. Com o exemplo dos seus pais que eles já passaram. Então, os filhos devem aprender com os erros que os seus pais cometeram, para não cometer mais. Quando era um filho, no caso do avô dele, que é o pai do pai dele. Todo amiguinho dos filhos vem carregado. Muitos deles com rebeldia. E eles perguntam logo, onde estão os teus pais? Entende? Quando eles perguntam, onde estão os teus pais, já é como serpente venenosa querendo dar o bote. A fim, como a serpente enganou Eva, levando também o pecado para o próprio Adão, o seu marido. Então o diabo, quando não entra pelo pai nem pela mãe, ele entra pelos ratinhos, os filhos. Abre o olho, tenha cuidado. Ok? Quem é o exemplo para os nossos filhos? Os pais ou os amiguinhos? Então cuidado essa questão dos amigos. Lembra quando você foi filho, seu pai se muitos dos pais sem conhecimento, principalmente os que não são evangélicos, eles deixam os filhos criar a seu bel prazer. Entendeu aí? Quem nunca não teve uma infância com tamanha liberdade, quando seus pais ainda não tinham o evangelho? Entendeu aí? Então, se os pais, muitas das vezes, eles não cuidam nem dele próprio, deles mesmos, como eles cuidarão dos próprios filhos? Então, veja que a serpente está entrando por causa do orgulho e da presunção.
e vai se alojando por causa da ausência dos pais, isso vai se tornando muito negativo no convívio familiar e que vai quebrando toda essa cadeia chamada de felicidade. Entendeu aí? O amor do pai para com a sua mãe e a obediência, a submissão da mãe para o seu pai e Deus fazendo com que os filhos, pelo exemplo dos pais, obedeçam os pais. Os pais são professores, aqueles que ensinam os seus filhos. Ele é o sacerdote, como Jó expia. Ele tem a função de expiar os pecados. Ok? Os pais são administradores, aqueles que cuidam do recurso da família. Os filhos querem comprar qualquer coisa, os pais, ele tem a rédea. O controle está nas suas mãos. Os pais são mestres, é eles que ensinam os filhos como deve andar. Ok? Qual é a comunhão que os nossos filhos estão tendo? Se eles têm comunhão através do engano ou através da verdade. Se é do engano, eles estão incorrendo em grande transgressão. Porque não há comunhão entre Deus e as trevas. E nesse mundo de prazeres e de vícios, assim estão mergulhados muitos dos filhos que perderam até mesmo o aconchego do colo do seu avô, por causa da mídia, do celular e outras coisas. Os pais são responsáveis diante de Deus. Veja, a casa é de responsabilidade dos pais e não dos filhos. Mas os filhos é quem atualmente querem mandar, querem ser o gerente, querem ditar as ordens e as leis. Isso vai embriagando o convívio entre pais e filhos. Porque a honra Deus deu aos pais sobre os filhos, e não o contrário. Os prazeres, quando os filhos estão sendo levados pelos gastos desnecessários, muitos se sentem bem em gastar o que tem, por causa dos seus vícios. E com isso, convidando os seus amiguinhos e compartilhando aquilo que tem, estão embriagados, bêbados espiritualmente, com o vinho produzido por este mundo e a contenda. Eles comeram, assim como Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses filhos estão bêbados, nus espirituais. Eles precisam se converter e buscar o Senhor, vosso Deus, de todo o seu coração e ser revestido para não ser achado nu. Então, a CBM, que é esta árvore aqui, CBM, conhecimento do bem e do mal. A árvore que desnudou os primeiros pais. Lembra de Noé? Plantou uma vinha, ficou bêbado, ficou nu. O mundo é assim. Tento dar conhecimento do bem e do mal. E os homens caem em cima desse conhecimento. E acabam eles ficando nus. Porque é a árvore do conhecimento que os embriaga. Ok? Observando, os nossos filhos precisam de segurança. Por quê? Porque é nos pais que está a autoridade divina. Viu? Na hora de ir para o culto, os filhos ficam atrapalhando através da demora, do horário. Os pais, olha, o culto é 7 horas. Todos já devem estar na igreja. Mas fica ali enrolando, fica ali tomando banho atrasado, se peteando, vestindo a roupa, tudo atrasado. E quando vão para o culto, já vão tudo embriagado,
chateado. Isso é terrível. Ok? Agora, precisamos nós entender que os pais só é pai se tiver filho. Família só é família se tiver filho. Às vezes a pessoa casa e diz, eu tenho uma família, não tem família. Eles são um casal. Ele não é pai, não é mãe. Ela também não é mãe. Com isso, um casal, para ser família, precisa dos filhos. E o filho precisa estar no convívio dos pais. Isto é natural. É como uma planta que produz os seus próprios frutos. Salmo 127. Assim são os filhos de uma mãe. Ok? Agora, observando. Todo mal deve ser cortado pela raiz. Cuidado com a serpente que estão entrando pelos amiguinhos e pelos filhos. Os pais devem ser o líder presente, sacerdotal. No lar deve ser líder na administração, na parte educacional. Deve trazer alegria de paz. Também deve trazer honras aos seus filhos. Como é que o pai traz honra para seu filho? Não provocando a ira. E o que é provocar ira ao filho? É o pai trair a sua mãe, a mãe do seu filho, a sua esposa. Então é de competência paterna, veja, ser sacerdote, ter liderança administrativa, educacional, ter pais, trazer honra para os filhos. Então, isso vai ocasionar que evite as perdas, não só das coisas materiais, mas dos seus próprios filhos, como muitos aí estão perdendo as suas próprias vidas. Amém? Nós vamos fazer a segunda parte, você não pode perder, é somente no Zap, tá bom? Eu vou deixar aqui o telefone, mas o que é que nós vamos falar nesta aula? Veja, nós vamos falar sobre os filhos de Noé, os filhos de Ló. Noé não foi pai? Ló foi pai, teve filho, Noé também. Veja Abraão tendo filho. Nós vamos falar também do que Paulo falou a respeito dos pais e filhos em Efésios 6, conforme a leitura bíblica em classe. Aí nós vamos fazer desenho a respeito de mulheres, maridos, filhos, pais, servos e senhores. Isto está começando de Efésios 5 até Efésios 6. É um estudo bíblico sobre pais e filhos. Ok? Vocês vão ficar maravilhados com o ensino de Paulo a respeito dos pais e dos filhos. Você quer assistir essa aula conosco? Então, você é convidado a entrar aqui no nosso WhatsApp, 85DDD, anote, 991 28 12 60. Ok? Mais uma vez, 85DDD 991 28 12 60. Você é o nosso convidado para a sua segunda parte, só no Zap. Você receberá um link e vai abrir a aula aí para você assistir no seu smartphone, ok? A paz do Senhor a todos. Não perca esta próxima parte de aula, está imperdível. Amém.